Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês perceberam, vendo a thumbnail e o título, o vídeo não é dos mais legais. Ele é um vídeo um pouco mais intenso, um vídeo um pouco mais longo, não sei. Esse já é o segundo vídeo, na verdade, que eu estou gravando. Eu estava gravando um agora, eu não consegui, acho que eu gravei uns 10 minutos, pausei e desisti. Então eu estou gravando um outro, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e mais direto ao ponto. Esse também foi um dos motivos pelo qual eu não gravei mais vídeos, sabe? O fato de estar tendo que lutar contra uma depressão. Então é muito difícil às vezes fazer coisas que são mais fáceis quando você não está com a sua mente conturbada. Eu vou tentar explicar um pouco, falar um pouquinho o que eu estou passando, né? E não sei se alguém de certa forma se identifica, porque eu vejo que, não eu vejo, mas a gente percebe olhando ao nosso redor, lendo notícias também, o quanto esse tipo de doença ela está aumentando e o quanto ela está prejudicando muita gente. Então acho que toda ajuda e toda rede de apoio que a gente conseguir ter, melhor. Às vezes a gente ouvir um relato de alguém, do que está fazendo para tentar melhorar e tudo mais, isso daí pode ajudar muito. Então eu vou fazer aqui o meu relato do que eu estou passando, até onde eu cheguei e o que eu estou fazendo agora para tentar voltar à minha plenitude, ou à minha, sei lá, entre aspas, plenitude. Então é isso, hoje o vídeo não é sobre esporte, não é sobre fotografia, não é sobre nada. Hoje é sobre uma dificuldade que eu estou passando e que muita gente passa. E eu tô aqui de peito aberto para poder falar, tá bom? Segura a vinheta aí e vamos lá. Então, gente, assim, para começar tudo, eu não imaginei que eu passaria pelo que eu tô passando. A depressão, ela é uma doença extremamente democrática. Ela não escolhe, ela realmente não escolhe. Você não precisa estar numa condição extremamente difícil para ter uma depressão. Você não precisa estar numa situação confortável, não confortável. Você não precisa passar por um trauma ou qualquer coisa para você ter uma depressão. Ela simplesmente vai vindo, talvez por uma falta ou uma incapacidade de um bom gerenciamento das nossas emoções ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai empurrando para baixo do tapete pequenas coisas que nos incomodam. Angústias, frustrações, medos, né? Falta de atividade, capacidade de produzir certas coisas, falta de capacidade de tomar certas atitudes. E a gente vai sempre tentando, de certa forma, amansar isso, esconder, deixar de lado e melhorar o que a gente tem de bom, ou só focar no que a gente tem de bom e esquecer de melhorar as nossas fraquezas. Só que uma hora esse tapete ou esse buraco ou qualquer coisa que você, qualquer lugar que você vai escondendo esses sentimentos, uma hora isso daí vai transbordar. E quando transbordar, isso vai vir com força total e contra você. E foi talvez o que tenha acontecido comigo. Obviamente tem todo um histórico, todo mundo tem um histórico familiar, né? Tem muita gente que passa por abuso, muita gente passa por uma família, cresce numa família conturbada, onde pais e mães brigam ou se agridem, chegam ao ponto de se agredir, ou pais e mães separados que não se dão bem, o filho sente... Tem tanta coisa que pode acontecer, o uso de droga, isso falando lá da infância, daí você vai chegando na pré-adolescência, na adolescência, juventude, vida adulta, uma série de outras coisas vão acarretando, vão para que um dia a coisa exploda, se você não conseguiu fazer um bom gerenciamento disso tudo. Então, eu acredito que eu me encaixei nesse perfil, sabe? Eu tenho meu histórico, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas experiências, mas eu nunca acreditei que eu pudesse chegar nessa situação sendo quem eu sou.
sabe? E aí talvez o meu orgulho tenha me atrapalhado também. Porque eu tenho saúde, certo? Eu não sou um cara 100% saudável, mas eu tenho saúde, meus membros funcionam, eu consigo praticar atividade física, eu não sinto dores crônicas, eu não tenho problemas assim. Eu me alimento bem, de certa forma, a minha alimentação ela é mais voltada para naturalista, então eu tenho uma alimentação bem variada, saudável na medida do possível, porque eu também como algumas porcarias, né, produtos às vezes ultraprocessados, muito pouco, mas como. Eu não sou religioso, mas eu também não sou ateu, então eu tenho um lugarzinho ali onde eu me encontro, né, onde tem uma espiritualidade muito aflorada dentro de mim. Eu sou muito curioso em buscar respostas, sabe? Mas enfim, tenho esse contato com a espiritualidade, com a meditação, com práticas de yoga. Então, com essa busca pelo autoconhecimento já vem fazendo parte da minha vida de 10 anos para cá com muito mais força. Eu tenho uma profissão no qual eu gosto muito, né, que eu sou fotógrafo. Esse canal ele era de fotografia. Eu tenho uma família, né, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Então, um filho pequenininho. E, em tese, eu tenho um teto. Né? Não é nosso teto, mas eu tenho um teto para morar, sabe? É alugado? É alugado, mas eu tenho um teto, eu tenho uma cama para deitar. Então eu tenho as condições para uma pessoa não ter depressão, né? Então como que eu fui chegar nesse ponto? Né? Então eu não aceitava, eu acho que eu não aceitava. Eu não aceitava por quê? Porque o meu orgulho eu acho que não deixava. Sabe? Ele falou, não, Diego, você não tem o direito de ter depressão. Você não tem o direito de ser assim. Quem tem o direito é quem está morando na comunidade, é quem está na favela, é quem está na África, é quem perdeu a mãe e o pai assassinado, é quem, sabe? Eu não me sentia no direito de sofrer. Então, às vezes a gente não se sente no direito de sofrer porque tem gente sofrendo mais. Mas isso é um erro que a gente faz com nós mesmos, sabe? Então, eu acho que eu fui empurrando, só que chegou uma hora que explodiu, sabe? Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações e eu precisava muito começar a melhorar, a fortificar esses lados, né? E eu acho que essas fraquezas, eu não estava conseguindo lidar muito bem com elas, nem com as minhas frustrações e nem com a minha falta de coragem em certas situações. E eu fui levando. E outra coisa que aconteceu também é que daí veio o fator externo. O fator externo que eu digo a gente chegou num momento de uma pandemia, né? Uma pandemia intensa, uma pandemia que desgastou e está desgastando muito a gente. E junto com a pandemia veio o meu filho, sabe? E junto com o meu filho veio a falta de trabalho, porque na pandemia acabou meu trabalho praticamente. Então eu fiquei fazendo pouquíssimos trabalhos. Então aumentaram-se os custos, diminuiu o trabalho, aumentaram-se as restrições, então era só eu e a Alana cuidando do nosso filho pequeno, recém-nascido. Quem tem um filho pequeno sabe que é muito desgastante, sabe? É muito desgastante. É uma bênção gigantesca, é um amor que você não consegue mensurar, mas sim, ele toma muita energia. Uma criança toma muita energia. E a gente não tinha ninguém para ajudar, então era a gente. Aí ele não dorme à noite. Eu não sei o que é dormir uma noite inteira, acho que já faz 1 ano e 2 meses, que é a idade que ele tem. Acho que nesse 1 ano e 2 meses, na verdade, deve ter tido uns 3, 4 dias aleatórios no qual a gente conseguiu dormir. E a falta de sono também faz muito mal. Então, foi um agregado de coisas que foram me colocando numa situação de pressão. E aí o fato de você estar confinado em casa, claro que agora nós já tomamos vacina, nós já estamos um pouco mais soltos já, né? Eu já praticando, eu sempre tentei na pandemia praticar atividade física. Eu pegava o carro, ia para um lugar deserto, saía correr para tentar espairecer um pouquinho. Mas mesmo assim, era só nós dois em casa o tempo inteiro, toda essa pressão. Então até a nossa relação, minha relação com a minha esposa, às vezes começou a criar-se um pouco mais de atrito, sabe? A paciência começou a diminuir e tudo mais. Então tudo isso foi minando, foi inflando a ponto de chegar num momento onde eu acho que
eu entrei no estado de apatia, sabe? Eu simplesmente não conseguia fazer mais nada, porque eu não consegui dar o up necessário no meu trabalho. As contas começaram a tomar conta aqui de casa, sabe? A intensidade de você ter um filho, a incapacidade de você conseguir contornar toda essa situação, de se reinventar, que foi muito lindo falar se reinventar, mas não é para todo mundo se reinventar, desculpem, sabe? E de repente eu me vi numa situação onde eu me encaixei num quadro depressivo sem ainda saber que eu estava nele. Quando que eu identifiquei que eu estava com depressão? Alguns meses atrás, eu estava assim numa situação onde eu comecei a ter que tomar café. Pegava uma xícara de café e tomava, porque daí o café me dava, o café é um estimulante, me estimulava, e eu conseguia fazer algumas coisas com mais intensidade. Porque se eu não tomasse café, eu estava começando a não ter vontade de fazer mais nada, sabe? Continuava ainda cuidando do meu filho, continuava ainda cuidando da minha casa, fazendo a limpeza da casa, fazendo a comida e tal, mas assim, arrastado. Ou por osmose, sabe? Tipo, simplesmente você vai lá e faz sem muito perceber o que está acontecendo. E aí eu comecei a ter que tomar café, aí tomava Red Bull, aí tomava café, tomava Red Bull, aí eu tava o tempo inteiro me hiperestimulando para conseguir fazer coisas básicas, sabe? Então chegou um momento que eu pensei assim, um dia me veio um insight, eu falei, pô, eu não posso comemorar que eu levantei da cama. Não tá certo. Se eu comemorar que eu levantei da cama e lavei um copo, eu tô doente. Eu não sou um vitorioso, eu não mereço um troféu, eu mereço um remédio, eu mereço um tratamento, sabe? Então as coisas começaram a talvez clarear um pouquinho mais na minha mente que alguma coisa estava errada. Mas eu estava achando que não. Daí eu intensificando na corrida, falei, não, então eu vou correr, porque correr me ajuda a melhorar, libera muita serotonina, né, hormônios de alegria. Vou correr. Mas assim, chegou um momento que nem a corrida, nem o Noah, que é o meu filho, nem a esposa, nem nada. A fotografia, nada mais estava me deixando feliz, sabe, ou alegre. Então, eu estava cada vez precisando de uma dose maior de estimulante para conseguir ter um efeito, né? Porque o cérebro também vai criando uma certa tolerância para conseguir ter o mesmo efeito que eu tinha antes. E aí eu comecei a cair cada vez mais. E eu comecei a ficar com sonos abruptos, sabe, em certos momentos do dia. E aí a vontade às vezes era de ficar deitado. Meu Deus, eu sou um cara extremamente ativo fisicamente. Eu às vezes saio correr 10h30, 11h30 da noite, depois de ter um dia inteiro corrido, sabe, de afazeres. Então eu tá nessa situação de querer deitar 2 horas da tarde, sabe, deixar o trabalho de lado, né, tem um monte de trabalho para entregar, larga tudo e vou deitar porque eu não tenho energia para ficar com o olho aberto. Então aí eu comecei a identificar que eu tava alguma coisa errada. E eu não estava conseguindo sair dessa, e eu não estava me abrindo também, sabe? Então, como eu não estava conseguindo sair dessa, eu tava entrando num universo que só meu. E esses problemas estavam só na minha cabeça. E eu não estava discutindo com ninguém, não estava falando com ninguém. E quando eu vi que eu estava assim, já num nível absurdamente triste, eu estava triste, nada me alegrava, sabe? Nada no alegrar no sentido de não conseguir sentir as coisas. Eu sou um artista, eu preciso sentir as coisas. E eu comecei a perceber que eu não estava mais sentindo absolutamente nada. E você não precisa ser um artista para estar sentindo uma nuvem, a árvore, o sol, sabe? Não precisa. Você só tem que estar minimamente conectado, né, com você mesmo. E quando eu cheguei nesse ponto, assim, eu comecei a... Porque primeiro, eu acho que começaram a vir os estágios. Primeiro foi um estágio de cansaço contínuo. Aí começou a vir um desinteresse contínuo. Aí começou a vir uma indiferença gigantesca, uma indiferença se eu estava fazendo a coisa certa, se eu não estava, se estava atrasado, se não estava. Nada mais estava fazendo, estava importando, sabe? O meu filho não importava, mesmo cuidando dele, minha esposa, nada.
nada. Eu estava entrando num estágio de apatia gigantesco, uma angústia no coração muito grande, uma dor no coração, uma coisa que eu não tenho muito como explicar. E aí eu comecei a pensar no pior. E aí eu acho que eu entrei no estágio que foi o estágio que eu não desejo que ninguém chegue, que foi o estágio de pensar em me matar. Então, pode parecer muito intenso estar falando isso, mas eu tô sendo 100% verdadeiro, sabe? Eu não conheço ninguém, ou praticamente ninguém que está aí vendo esse vídeo agora. Mas eu tenho certeza que muita gente também passa por isso. Muita gente, quem não passa, cara, que bom que você não passa por isso. Porque eu não desejo pra ninguém, sabe? Pra ninguém que chegue nesse ponto. Porque quando você chega no estágio do suicídio em si, quando você está numa situação depressiva muito intensa, tirar aquela dor é tudo que você quer. E o suicídio aparece como uma solução sedutora. Então você acaba sendo seduzido pela ideia de tirar aquela dor, sabe? E se você não é um religioso ou um super religioso que acredita no céu e no inferno, ou se você não é um espírita que acredita no umbral, ou se você não é alguma outra pessoa que acredita numa religião que você volta para você... Se você não acredita nisso, se você acredita que nós somos um corpo e um cérebro que funciona, ou que tem uma espiritualidade que não sei no que você acredita, é indiferente, sabe? É indiferente. Se você não acredita nisso, é indiferente. Você só vai resolver aquele teu problema. E de repente você começa a se envolver nesse pensamento. E eu entrei nesse estágio. Eu acho que o estágio do suicídio, ele tem, eu não sei se tem, tecnicamente eu não sei, mas eu acredito que tem 3 estágios, que é o estágio, primeiro aquele estágio do pensamento, onde você simplesmente pensa, né, vagamente, se eu não acordar, tudo bem, queria morrer, cara, que saco, sabe aquele negócio muito superficial? E aí quando você sai desse estágio e vai para o estágio número 2, já começa a ficar perigoso. Porque é o estágio onde você começa a pensar, e aí? Como é que faz esse negócio? O que eu preciso fazer para chegar lá, sabe? E aí é quando você vai fazer pesquisa, quando você vai ver, será que tomar isso, ou se enforcar, ou se afogar, ou dar um tiro na cabeça, ou fazer qualquer coisa, o que é mais... O que rola? Como é que faz? Quem já fez? Para se inspirar em quem já fez. Sabe? Você tá numa demência, o cérebro entra num estado de demência quando você tá numa profunda tristeza, que você se seduz por coisas que você não deveria se seduzir, sabe? Por isso que é muito perigoso, e por isso que a gente tem que ter muita atenção com quem um dia chega pra você com pensamentos, ou se alguém chega a se abrir com você em algo nesse sentido, por favor, abra o coração e ajude essa pessoa, porque ela realmente está precisando. E aí tem o estágio número 3, que é o estágio onde você tenta. Que é o estágio onde você simplesmente vai e faz. Ou você morre, ou você tenta, pelo menos, né? Tem muita gente que tenta se matar e não consegue. Então, são esses 3 estágios. Eu cheguei no estágio 2. Eu cheguei no estágio de pesquisar como que eu fazia para comprar uma arma. Sabe? Para comprar uma arma para poder dar um tiro na minha própria cabeça. Para acabar com tudo. Sabe? Então, E não interessava, nada mais interessava. Não interessava se alguém ia sofrer. Não interessava se meu filho não ia ter pai. Não interessava nada, porque a dor era tão grande, o sentimento de incompetência e incapacidade era tão grande, que dali eu não conseguia sair. Eu não conseguia ver outra saída que não fosse essa. Porque eu não ia conseguir viver mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, mais 4, mais um mês com aquela dor. Então, foi nisso, eu me inseri nesse universo. Aí que veio a questão de que o ponto de virada foi que assim, eu não estava comendo nada de doces assim que continham leite, né? Porque o leite não me faz muito bem, então eu estava comendo só as coisas veganas e tudo mais. Só que eu não como coisas veganas porque eu gosto das coisas veganas, não, eu como porque
eu entendo um pouquinho, eu sei um pouquinho de como funciona a indústria e tudo mais. E eu gosto de coisas mais naturais também. Porém, o meu cérebro ele foi muito mal acostumado e ele gosta de porcaria. E quando a gente tá mal, a gente quer porcaria. Quando a gente tá mal, a gente não quer comer broto de alfafa. Eu quero comer uma Pringles. Eu quero comer um bolo gordo, sabe? Tipo, cheio de camada e tal. É isso que eu quero. E aí eu tava no shopping com a minha esposa. Aí eu fui lá e peguei dois amores. Cada lugar tem um nome. No Santa Catarina é Casadinho. Aqui é Dois Amores, que é aquele doce de chocolate branco e preto enroladinho. Peguei dois grandões daquele. Daí quando eu fui no caixa, ela me olhou com uma cara assim de tipo, porra, meu, você vai comer isso aí, essa porcaria? Aí ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Naquele momento eu já tinha pesquisado sobre o que fazer, já estava planejando, arquitetando o que fazer. Quando, o que eu ia fazer, como que eu ia deixar de carta pro meu filho, essas coisas todas. Então, tudo arquitetado. Ou pelo menos começando a ser arquitetado. E aí eu simplesmente fiquei quieto ali no caixa, fui pro carro e eu falei pra ela, olha amor, você me desculpa, tá? Eu quero que você não me julgue, porque você não faz ideia do que eu tô passando. E aí eu comecei a falar, né? Até que eu cheguei no ponto, a conversa foi se intensificando, até que eu cheguei no ponto e falei, olha, eu tô comendo essa porcaria desse doce para não dar um tiro na minha própria cabeça. Foi quando ela não entendeu muito bem qual que foi a real. E aí eu comecei me veio a vontade de se abrir, sabe? Foi a primeira vez que eu se abri com alguém, assim. E aí foi assim, foi super intenso, sabe? Foi muito intenso. Mas assim, ela ficou do meu lado, no sentido de querer me ajudar, ela buscou me entender. E nisso ela tentou, de certa forma, começar a me ajudar. E eu acho que só o fato de se abrir parece que eu já meio que caí um pouco na real do que estava acontecendo, sabe? E eu comecei a perceber, cara, eu realmente preciso de ajuda, né? E nisso daí ela foi e marcou uma psiquiatra pra mim, tentou buscar uma psiquiatra de emergência, aí só que como eu tenho plano de saúde, era pra não sei quantos dias e tudo mais. E assim, ai, gente, a gente não tem alguém que de fato leve a sério quem fala que vai se matar ou quem está com uma doença psicológica, quem está com algum transtorno psicológico. A gente não tem uma política boa em relação a isso. Porque um dia, essa pessoa não pode ficar um dia desassistida, sabe? Não pode. Porque em um dia tudo pode acabar. Então, só que nesse meio tempo, eu tive o apoio dela. Com isso eu consegui me acalmar um pouquinho, no sentido dela, ela falou, cara, calma, deixa que eu faça um pouquinho aqui à frente em casa, em algumas coisas. E nisso eu fui tentando respirar um pouquinho mais, né, continuando fazendo as minhas coisinhas, mas com menos intensidade, dando um tempo para minha cabeça. Eu busquei tentar dar um tempo, assim, sabe? Desligar um pouquinho das minhas tarefas e das minhas necessidades do que fazer. E com isso, aí eu entrei em contato com outro amigo meu também, eu fui visitar ele lá, tipo, fui conversar com ele aleatório, acabei me abrindo com ele, ele é o meu melhor amigo. Pô, foi bem... Ele ficou, tipo... Também não acreditou muito bem no que estava acontecendo, assim. E ele falou, cara, eu vou te dar uma consulta de uma psicóloga que eu tô. Enfim, daí ele acabou pagando pra mim uma psicóloga. E no mesmo dia que foi a consulta da psiquiatra, foi a da psicóloga. Tanto que eu fiz... Antes, eu fiz da psiquiatra foi com uma videochamada e da psicóloga foi na real. E eu fiz essa consulta antes de chegar na psicóloga. No mesmo dia. E aí, conversando com a psicóloga, assim, e tudo mais, a psiquiatra já me receitou um antidepressivo, na hora. E aí, e nem buscou muito saber o que estava acontecendo. Na verdade, até hoje ela nem me ligou. Se eu tivesse me matado, ela não ia estar nem aí, na verdade. Então, eu não comecei a tomar remédio lá naquela época, sabe? Isso naquela época, faz 2 meses atrás da data desse vídeo. Aí conversando com a psicóloga, ela falou, olha, você tá num quadro depressivo e tudo mais, e eu me abri com ela falou algumas coisas pra mim, eu achei interessante, foi legal a conversa, eu até consegui pagar uma segunda consulta com ela, e nisso eu fui desafogando um pouco.
E eu também fui buscando soluções dentro da minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou começar a pensar um pouco mais em mim. Eu vou começar a trazer vou começar a ser um pouco mais egoísta, sabe? Deixar um pouquinho de pensar na família, de pensar no que tem que fazer para melhorar a minha família, para melhorar meu trabalho. Eu vou fazer coisas para mim. Eu vou voltar, sei lá, a subir uma montanha, a correr com mais distância, sabe? Eu vou começar a buscar um tempo maior para mim, para me agradar um pouco mais, para ver se eu aos pouquinhos vou começando a melhorar. E nessa janela de tempo isso foi acontecendo, sabe? Eu fui deixando um pouco mais de lado certas coisas e focando mais em mim, focando mais em mim. E isso começou a fazer bem aos poucos, mas ainda muito superficialmente. Enfim, não continuei a psicóloga porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? Porque por mês ia sair R$1.000 por mês e infelizmente eu não estou nessa condição. E aí eu comecei a fazer eu tinha lido algumas coisas, alguns relatos na internet, e eu comecei a fazer um tratamento que, na verdade, eu botei na minha cabeça o seguinte: eu vou fazer um tratamento aqui, vou testar um mês, um tratamento alternativo, e se não der, aí eu vou buscar um psiquiatra bom e vou começar a tomar remédio. E aí eu comecei a fazer esse tratamento, e esse tratamento eu fiz com CBD, com canabidiol, o óleo medicinal da maconha. E comecei a tomar esse CBD, achei um médico lá que receitava e tal, comprei, é caro, comprei o CBD e comecei a tomar do jeitinho lá que ele prescreveu e tal. Vou te falar que assim, não resolveu o problema da depressão, porque ele não trata depressão. Pelo menos com a minha experiência não tratou. Né? E outras experiências de algumas outras pessoas também não tratou. Mas ele me ajudou muito aos meus pensamentos se assentarem. Então isso foi meio imediato, assim, foi nos 3 primeiros dias, aqueles pensamentos e toda aquela coisa atravessada que estava na minha cabeça, porque quando você está mal, teus pensamentos estão aqui, você ficava pensando em soluções, teus pensamentos ficam se atravessando e te confundindo e te perturbando a ponto que você só quer dormir, você não quer mais pensar em nada. E aí o CBD veio e fez assim, parece que todos aqueles pensamentos que estavam embaralhados, eles foram se desembaralhando, eles continuam lá, porém cada um no seu quadrado, sabe? Então eu senti que acalmou de certa forma meus pensamentos, e aqueles pensamentos ruins de não querer mais viver, de indisposição com a vida, de querer me matar, também cessaram. Assim, foi claro que eu comecei a tomar também com muita intenção, além de tudo. Intenção de melhora. Porque como eu já estava começando a melhorar, eu falei, cara, eu vou tentar e eu quero melhorar. Porque daí quando eu saí da ilusão do suicídio, quando eu saí daquele momento triste da depressão profunda na qual eu estava inserido, eu consegui voltar a olhar o meu filho, voltar a olhar a minha esposa, voltar a olhar a minha vida, a minha família, sabe? Com um olhar mais claro, mais limpo. E aí eu comecei a voltar a ter mais alegria, voltar a ter mais disposição para a vida. E nisso, quando o CBD fez isso, ele deu essa clareada, foi muito bom, porque todos esses pensamentos ruins cessaram também. Só que assim, tanto que eu não precisei mais tomar café, eu não precisei mais tomar energético para fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então eu me senti um pouco mais disposto, acordando mais disposto também, mesmo tendo noites ruins ainda por conta do meu filho. Mas nisso ajudou, mas não resolveu. Porque foi assim, foi um pico, ajudou, e de repente, como as coisas eu não consegui resolver, porque ele não ajudou muito, começou a voltar, isso num período de um mês, né? Voltar um pouco essa indisposição, voltar a falta de proatividade, voltar a falta de condicionamento mental. Então quando começou a voltar, e eu tinha falado, se eu não fizer um mês, se não funcionar em um mês, eu vou procurar. Então, quando deu um mês e eu vi que eu já estava tendo que tomar café de novo, tendo que tomar energético de novo, eu falei, quer saber? Entrei em contato com um psiquiatra, que era meu cliente. E aí fui ter uma conversa com ele na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo hoje na sexta. Fui na segunda-feira, tive uma conversa bem bacana com ele, um cara super estudado, um cara tem muito conhecimento, tem muito curso fora, tem muita coisa. A consulta dele é bem cara. Eu troquei por um trabalho, né,
Cortou aqui a câmera, acho que já tá esquentando, falei demais. Quando você tá num estágio mais avançado, assim, o problema é no cérebro, as conexões. Então você precisa de remédio. Enfim, eu acho que a câmera vai esquentar e vai desligar. E então eu vou tentar já finalizar aqui. Eu tentei, gente, de outras formas. Eu tentei voltar a correr mais, a fazer outras coisas naturais, a tomar um medicamento natural. Tentei voltar a meditar, mas não deu. Eu precisei tomar um remédio. Então, se você estiver numa situação muito difícil, não fica tentando, não fica empurrando para baixo do tapete e não fica tentando medidas paliativas, medidas aleatórias, sabe? Se consulte com um bom profissional, porque eu não quero que ninguém chegue aonde eu cheguei. E assim, aconteceu mais uma outra coisa também nesse meio tempo, que também me fez refletir, mas eu não vou falar agora, porque eu acho que não vem ao caso também. Mas aconteceu algo justamente em relação, naquele período que eu estava de reconexão de pensamentos suicidas, eu vi uma ciclista que tinha recém sido atropelada. E foi um acidente bem trágico aqui na 277 na Estrada das Praias. Foi agora isso, nesse período, 2 meses atrás. E a cena foi muito trágica, assim, eu passei do lado, eu tava ali. E não teve como não fazer uma associação comigo, sabe? Me vendo naquela situação, porque era aquilo que eu tava desejando pra mim. E realmente eu não desejo isso pra mim e nem pra ninguém, né? Eu não desejo que ninguém sinta a dor da perda de alguém porque negligenciou sentimento durante anos, ou porque negligencia sentimentos porque quer ser o machão, ou a machona não, a fodona. E então, se abram, gente, conversem com pessoas, busquem ser um pouco mais egoísta, sabe? Ter os seus momentos, veja o que você gosta de fazer, faça, sabe? Faça, tenha um momentinho para fazer aquilo que você gosta de fazer. E o mais importante, procura apoio. Se você não tem apoio de um amigo, se teu amigo acha que é besteira, que isso daí é frescura, ele não é teu amigo, ou ele não tem compreensão para te entender. Então procure outra pessoa. Não perca tempo com pessoas que também não têm compreensão para compreender o quão complexo é uma doença como essa. Procure apoio, sabe? De apoio de alguém. Se você está num relacionamento difícil, saia desse relacionamento. Se você está numa situação conturbada, tente sair dessa situação conturbada. Só que eu sei que quando a gente está imerso num pensamento, quando a gente está imerso numa tristeza muito profunda, a gente não consegue tomar as atitudes. Então, busque ajuda. Porque a vida, eu não sei por que a gente está aqui, ninguém sabe, eu acho, por que a gente está aqui. Mas a vida não vale a pena a gente deixar ela passar em branco, não vale a pena a gente deixar um sol passar de cabo a rabo, se escondendo embaixo de um cobertor, sabe? Então, essa é a minha experiência inicial com essa doença. Eu comecei um tratamento agora, eu continuo fazendo as minhas coisas, né? Vou trabalhar daqui a pouco, eu vou trabalhar. Cuido do meu filho, então eu continuo fazendo as minhas coisas, porém eu quero, às vezes, se for de interesse, continuar falando como que está o meu processo de evolução, e eu posso tirar dúvida de quem precisar também. Esse é o relato de uma pessoa normal, comum, que está vivendo um problema psicológico, né? E é isso, gente. Eu só precisava falar porque eu acho que isso é um tema que a gente precisa falar. Então não se sinta envergonhado também se você tem algo nesse sentido, né? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o quanto mais eu escondia, pior a coisa ficava. Isso foi muito claro. Só o fato de você se abrir com alguém já melhora muito, já te ajuda muito. Então, e depois você se abrir com as pessoas mais certas possíveis. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que o próximo vídeo não seja nesse nível. Mas eu vou fazendo quando der. E vou fazendo sempre o que eu posso, sabe? O próximo vídeo eu quero fazer já um vídeo de tênis de novo, porque fazer alguma outra coisa é só eu conseguir me reestruturar, sabe? Se conseguindo se reestruturar, eu tenho certeza que as coisas vão voltar a fluir. E eu tô aqui,
com humildade, falando o que eu passei, que é algo bem intenso, foi muito intenso, e eu consegui não morrer. Pode parecer uma grande besteira isso, né? Alguém assim falando, mas quando você chega em... Enfim, eu não quero começar devagar de novo, nem filosofar aqui, tá bom? Quem precisar conversar, manda comentário, vamos conversar, né? Tô aqui, tô disponível, respondo sempre que eu vejo, sempre que eu entro no YouTube tem um negocinho vermelhinho ali, eu respondo, e é isso, tamo junto, e tô junto com quem precisar também, tá bom? Grande abraço e tchau.